Bom, continuando nossa jornada pela neurociência da inteligência, hoje o foco é nos fatores genéticos, né? Qual será o peso da natureza nisso tudo? Vamos dar uma olhada nos dados. Exato. É um campo fascinante. A pesquisa, principalmente a genética quantitativa e a molecular, que, bom, a gente explorou nas fontes, elas dão pistas bem importantes sobre como os genes influenciam as diferenças de inteligência entre as pessoas. Certo? E falando em genética quantitativa, os estudos com gêmeos são tipo a base de tudo, né? Aquela comparação clássica, gêmeos idênticos, os monozigóticos, MZ, com 100% dos genes iguais. Isso. E os fraternos dizigóticos, os DZ, que compartilham mais ou menos 50% como irmãos comuns. E claro, os estudos de adoção também ajudam muito a separar o que é gene do que é ambiente. E o que esses estudos mostram de mais, assim, surpreendente? Olha, talvez o mais contraintuitivo seja no seguinte: a herdabilidade da inteligência, sabe? Aquele percentual da variação que a gente pode atribuir aos genes. Ela não diminui com o tempo. Pelo contrário, ela aumenta. Aumenta? Como assim? Pois é. Em crianças, fica ali por volta dos 40%, talvez. Mas na vida adulta, pode passar de 80%. Peraí, isso vai contra o senso comum total. A gente sempre pensa que, bom, a criação, o ambiente da família ali na infância é o que mais marca. Como que a genética fica mais forte e o ambiente compartilhado, tipo a mesma casa, a mesma escola, perde quase toda a influência já na adolescência? É uma pergunta excelente. A hipótese mais forte hoje é que, com o passar do tempo, as nossas, digamos, predisposições genéticas nos levam a ativamente selecionar, modificar e até criar os nossos próprios ambientes. Ambientes que, de alguma forma, combinam mais com as nossas inclinações inatas. Interessante. Pensa assim, é como se os nossos genes nos ajudassem a esculpir as nossas próprias experiências de vida, sabe? Faz sentido. A gente busca o que nos atrai, o que nos facilita. Exato. Por outro lado, o ambiente não compartilhado, aquelas experiências que são só suas, únicas para cada indivíduo, um amigo específico, uma viagem, um professor que te marcou, até um acidente, infelizmente. Esse tipo de ambiente continua sim tendo um papel importante ao longo da vida. Entendi. Essa ideia da gente moldar ativamente o ambiente com base na genética é forte. Mas aí vem a pergunta. Se os genes importam tanto assim, quais são eles? É aí que entra a genética molecular, certo? Isso. E aí a história, bom, ela fica bem mais complexa. No começo, a busca por genes da inteligência, aqueles com um efeito enorme, sabe? Foi meio frustrante. Não acharam nada. Acharam coisas, mas era difícil replicar. A realidade que emergiu é a da poligenia, ou seja, não existe um ou dois supergenes para a inteligência. Ah, então é tipo um monte de gene junto. Exatamente. Talvez milhares de genes e cada um deles contribui com um efeito minúsculo, sabe? Quase imperceptível sozinho. É como milhares de pequenas luzinhas que juntas formam a imagem completa. No início, foi bem complicado confirmar os achados. Mas imagino que a pesquisa avançou, né, com tecnologia e tudo mais. Com certeza. Os avanços tecnológicos foram cruciais. E principalmente amostras gigantescas de pessoas. A gente está falando de dezenas, centenas de milhares de indivíduos em estudos colaborativos globais. Uau! E aí, com essas análises de genoma completo, os GWAS, que varrem o DNA todo procurando por variações mínimas, os SNPs, aí sim começaram a surgir associações mais consistentes, mais robustas. E já dá para saber que tipo de gene está envolvido, quais processos biológicos. Sim, já começamos a ter pistas. Por exemplo, estão identificando genes e redes de genes ligados a processos neurais-chave, como as vias do receptor NMDA, que é super importante para a plasticidade sináptica. Aquela capacidade do cérebro de aprender, de mudar as conexões. Isso. E também genes ligados ao BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína vital para a saúde dos neurônios, para o crescimento deles. Que interessante.
Tem até um estudo bem legal que mostrou que certas variantes do gene BDNF parecem ter a ver com o quão bem a inteligência de uma pessoa se mantém depois de um traumatismo craniano, por exemplo. Nossa, olha, é impossível falar desse assunto sem lembrar que ele já foi palco de muita polêmica, né? Aquele artigo do Arthur Jensen lá nos anos 60, as dúvidas sobre os dados do Cyril Burt. Sim, foram momentos bem tensos que polarizaram muito o debate e, sem dúvida, dificultaram uma pesquisa mais serena na área. Mas é importante dizer que o peso das evidências que se acumularam nas décadas seguintes, vindo de muitos pesquisadores diferentes, usando métodos cada vez mais rigorosos, Certo. esse conjunto de evidências solidificou, sim, a importância dos fatores genéticos na variação da inteligência entre as pessoas. Agora, um ponto crucial. Genética não é destino, né? Não é 100%. Claro. O ambiente tem um papel fundamental em como os genes se expressam. E isso é o campo da epigenética, que estuda justamente como o ambiente pode ligar ou desligar genes sem mudar o código do DNA em si. Entendi. Então, para a gente amarrar as ideias, a genética tem um peso grande nas diferenças de inteligência, e esse peso tende a aumentar com a idade. Já o ambiente familiar compartilhado perde força. Exato. E as experiências únicas de cada um, o ambiente não compartilhado, continuam valendo. E achar os genes específicos é um desafio gigante por causa da poligenia. Mas a ciência está avançando com tecnologia, amostras maiores e colaboração. Perfeito. A gente está saindo daquela visão antiga e simplista de natureza ou criação para entender que é uma interação super dinâmica, complexa, que acontece ao longo da vida toda. E isso, claro, pensando um pouco mais além, levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Se um dia a gente conseguir mapear toda essa arquitetura genética da inteligência, quais seriam as implicações éticas, sociais, de entender e talvez, quem sabe um dia, até poder influenciar essas bases biológicas do nosso potencial cognitivo? Fica aí a pergunta.